Abra sua Bíblia, por gentileza, em João 20. João, capítulo 20. Acender a luz, por favor. João 20. João 20, versículo 21 e 22. Que diz? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos ler o versículo primeiro todos juntos? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora você vai falar assim como o Pai enviou Jesus, eu também sou enviado por ele. Vamos lá? Assim como o Pai enviou Jesus, eu também sou enviado por ele. Mais uma vez, assim como o Pai enviou Jesus, eu também sou enviado por ele. E nós vamos falar nessa noite sobre ser enviados do Senhor. Irmãos, quando você é enviado por alguma autoridade, que ela te dá uma missão, isso é um privilégio muito grande, saber que você está representando, é embaixador, você está ali cumprindo uma ordem de alguém que tem uma autoridade sobre você. Agora, quando se trata de Jesus, que ele está acima de todas as coisas, o nome que ele recebeu, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é um privilégio. Certa vez, Charles Spurgeon, ele disse aos seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para seres embaixadores em qualquer país do mundo, não vos rebaixeis de posto, deixando de ser embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, nessa noite, nós vamos aprender algumas coisas, ouvir algumas coisas sobre o enviado do Senhor. O que é que ele faz? Como deve agir o enviado do Senhor? E hoje estarei compartilhando esse púlpito com o irmão Evandro, que vai estar trazendo também a palavra do Senhor. Graça e paz, querido. Amém. Ser enviado é uma bênção. Amém? Amém. Mais importante do que saber para onde eu vou, é com quem eu vou. Quantos conhecem aquele ônibus 507? Vai para onde ele vai, irmão? Para onde que vai o 507? Para onde? Ok. Então, se vamos todos para o terminal do Ibis, o ônibus passa aqui em frente. Imagina que passa aqui em frente e todo mundo pronto para entrar. E quando abre a porta do ônibus, quem está dirigindo é o filho do pastor Luiz. Juninho. Quantos anos o Juninho tem? 9 anos. Quem embarca nessa viagem, irmão? O Juninho está lá, motorista. Irmão, para onde vai o ônibus? Para o Ibis. Quem nos conduz? Juninho. É importante saber para onde vai, amém? Mais importante do que isso é saber quem nos conduz. Quando eu sei quem me conduz e quem vai estar diante de mim, o lugar para onde eu vou é menos importante. Importa menos. Eu posso até ir para o deserto, mas se eu sei que aquele que me conduz ao deserto é o Espírito de Deus, até lá posso estar. Ou se no vale, ou se na montanha, ou no abismo, lugar para onde eu vou importa menos, quando eu sei quem é aquele que nos conduz. Quantos aqui são enviados?
enviado do Senhor ouve a sua voz, e muito mais do que ouvir, obedece, e muito mais do que obedecer, identifica quem é aquele que fala. Todo mundo que está aqui, irmão, tem pai, ou se não tem, já teve. Não foi gerado de qualquer jeito. Eu me lembro bem que quando a Sofia nasceu, quando tiraram ela do ambiente dela, e Sarisa deitada na maca, e quando foi arrancada do ambiente dela, meu irmão, parecia uma sirene. Chorava e a boca tremia, porque me arrancaram daqui, estava tão gostoso aqui dentro. Quando arrancaram a Sofia de lá, a Sofia, como um susto, começou a gritar. E quando ela começou a gritar, aí a doutora veio e me entregou no colo, estava do lado da Sarisa. E quando botou no colo, eu botei o rosto dela, encostei e falei assim: é papai, filha. Ela fez assim, parou de chorar. Por que ela parou de chorar, irmão? Porque ela identificou a minha voz. A gente pode estar no meio de uma luta, no meio de uma batalha, mas basta ouvir a voz do meu Pai, que eu me tranquilizo. Eu posso estar passando por uma tribulação imensurável, mas quando eu ouço a voz do Senhor dizendo assim: fica tranquilo, isso traz paz ao nosso coração. É só comigo ou com você também, querido? Deus fala de formas diferentes, e de jeito diferente, para um monte de gente diferente. Como é que Deus falou com Moisés? Deus falou com Moisés, a princípio, com uma sarça. Imagina, irmão, eu vou trocar a história do Moisés. Imagina que você estava aqui limpando a igreja, sozinho, pegou o teu baldezinho, tá, um ambiente tranquilo, não tem ninguém na igreja, você começou a limpar, daqui a pouco você olha um balde no canto, pegando fogo, fervendo, daqui a pouco você é uma voz do balde dizendo assim: guarda os teus pés, tira as tuas sandálias, porque onde você está é o lugar santo. Parece engraçado a gente dizer isso para o nosso tempo, mas foi assim que aconteceu com Moisés. A gente acha engraçado no nosso tempo, mas não acha engraçado quando lê a palavra. E diz que uma sarça, Deus se manifestou no meio do fogo, que não consumia a sarça, mas que falou com Moisés. Deus fala ainda conosco de forma diferente. Deus usa uma mula para falar com Balaão, no livro de Números. Começa a usar uma mula, Balaão bate e fala: por que você vai ficar me batendo desse jeito? Até quando? Não chega não? E Deus usa uma mula para falar com o homem. Deus fala pessoalmente com Saulo. Fala: Saulo, eu sou o Jesus a quem tu persegues. Saulo toma um susto. Um Jesus que fala pessoalmente. Essa semana perguntei a uma pessoa muito íntima, muito mesmo, quando foi a última vez que o Senhor havia falado com essa pessoa. Falei assim: não estou dizendo que na palavra, não estou dizendo num culto, não estou dizendo num encontro, num relacionamento. Falei: não, pessoalmente. Quando foi a última vez que o Senhor fala contigo pessoalmente, você escutou a voz de Deus, você falou: olha, isso é de Deus para mim. E ela falou assim: foi quando a Ângela Cirino esteve aqui na igreja. Eu falei: quanto tempo faz isso? Foi quando que ela esteve aqui, irmão? Foi 2013, não foi? 2013, foi isso? 12. Há quanto tempo faz isso, irmão? Foi 13, né? Mas tá bom, irmão, não importa. Seja 13, seja 12, mas faz bastante tempo. Quando foi a última vez, irmão, que você ouviu Deus falar contigo? Não sei de que forma ou como foi essa forma, mas a certeza que eu tenho que o Deus que nós servimos é um Deus que fala conosco. Não é um Deus de silêncio, embora muitas vezes no silêncio Ele também fale. Houve um tempo em que não se ouvia a sua voz. Houve um tempo em que houve um silêncio sobre a terra e que Deus não manifestava a tua voz a ninguém. Algumas Bíblias antigas, se você tem uma Bíblia antiga, no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, existiam 4 páginas em branco. Não sei se a tua Bíblia é dessas, antigas. E representava cada página em branco 100 anos.
Durante 400 anos não se ouviu a voz de Deus. Deus não manifestou-se a nenhum profeta, a ninguém. Houve um silêncio sobre a terra, como esse agora. Mas a despeito do silêncio, parece que Deus não mudou quem é e nunca mudará. Deus levanta um homem no meio do deserto com uma mensagem. Esse homem batizava em nome de Jesus com água, mas dizia: vem aquele que é depois de mim, mas é primeiro do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Estava falando de quem? Jesus. Estava falando de Jesus. Ele dizia assim: então é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. De que reino é esse, irmão? Quantos de nós aqui, quantas palavras nós temos ouvido acerca desse reino? De que reino é esse? O Senhor pode ter falado comigo agora há pouco no louvor, ou Deus pode ter falado comigo durante o dia, um dia de busca, de intensa busca. Deus pode ter falado comigo numa palavra, mas a pergunta é a seguinte: tendo Deus falado comigo alguma coisa, essa palavra que eu recebo dele, muda o que em mim? Ok, recebi a palavra do Senhor, Deus falou comigo hoje tremendamente, mas ok, recebendo essa palavra muda o que daqui para frente? Eu posso ter recebido, posso ter entendido, eu tenho crido de que mais difícil do que ouvir a voz de Deus tem sido obedecer a tua voz. Eu creio que cada um dos que estão aqui, inclusive eu, não tem dificuldade em discernir a voz de Deus, saber falar: isso é de Deus, ou isso não é de Deus. Eu tenho certeza que isso é Deus falando, mas mais difícil do que entender a voz de Deus é obedecê-la. Há um texto de Provérbios que diz que de tanto ouvir essa palavra, de tanto ouvir, endureceu-se a cerviz e não se curva mais. Parece que o lugar onde as pessoas têm um coração mais endurecido é dentro da casa do Pai, porque de tanto ouvir, quantos dos que estão aqui, inclusive eu, já ouviu tantos sermões? A gente vem no domingo de manhã, domingo à tarde, reunião da escola bíblica, quinta-feira à tarde, sexta-feira à noite. Quantos sermões acerca do reino já ouvimos, e o que esse reino muda em nós? O que essa palavra muda em nós? Os enviados do Senhor priorizam o reino de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa sobre priorizar o reino. Há uma pesquisa que foi feita, um instituto americano chamado Instituto Gallup, parecido com o nosso censo aqui no Brasil. Ela fez uma pesquisa de que quais são os principais projetos do ano seguinte. Então, a pergunta era a seguinte: quais são os seus planos para 2015? A pergunta foi feita para um montão de gente. A mesma pergunta. Quais são os teus projetos para 2015, para o ano que vira? Bom, a primeira resolução, a primeira resposta que tiveram foi a seguinte, vou perguntar unanimemente: qual é o teu projeto para 2015? Fala um, irmão, fala um só, vai. Primeiro projeto para 2015. Regime, mais alguém? É de Deus, hein? Não fosse a carne que te revelaste. Ananias acertou do primeiro, irmão. A resolução dizia que, pela quantidade de pessoas que foram perguntadas qual era o teu projeto para o ano que virava, primeira resposta: emagrecer. Qual era o projeto? Emagrecer. A segunda delas: ser mais organizado. A terceira delas: gastar menos e economizar mais. A pergunta é assim, irmão: existe algum pecado nessas 3 resoluções? Sim ou não? Não. Tem pecado em emagrecer? Não. Às vezes tem gente que precisa emagrecer um pouco mais, outros um pouco menos, outros bastante. Tem gente que precisa se organizar mais, uma vida desregrada, sem disciplina, tem que se organizar. E por último, gastar menos. Esse foi mais voltado para as mulheres, era mais direcionado.
Os maridos responderam: mais direção. Então a resposta era a seguinte: vamos ver juntos? Emagrecer e gastar menos. Emagrecer, ser mais organizado e gastar menos. Tem pecado nisso? Não. A pergunta é a seguinte: o que essas 3 resoluções têm a ver com o reino? Emagrecer tem a ver o que com o reino? Nada. Ser mais organizado tem a ver com o reino? Pode ter. Gastar menos tem a ver com o reino? Muito mais para mim ou mais para o reino? Mais para mim. Voltei à pesquisa lá atrás. Aí fui pesquisando os anos anteriores. 1940. A mesma pergunta feita em 1940. Olha a resposta. Primeiro, melhorar meu caráter. Segundo, conviver mais com a minha família. Terceiro, me envolver mais com a vida da minha igreja. Vou ler de novo. Primeiro, melhorar mais o meu caráter. Segundo, conviver mais com a minha família. Terceiro, me envolver mais com a vida da minha igreja. Pergunto de novo: há algum pecado nessas outras 3 resoluções? Não. O que as outras 3 resoluções têm a ver com o reino? Tudo. Parece que com o passar dos anos, a gente se envolve mais com aquilo que é nosso do que com aquilo que é do reino. Parece que o reino, com o passar dos anos, foi colocado de lado. Não que a gente não ame o reino, não que busque o reino. Há uma palavra que diz: buscai primeiro e a sua vamos aí tentar falar juntos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? A gente trabalha em busca de quê? De coisas. Quando a gente sofre porque falta o quê? As coisas. Agora entenda uma coisa: quando o reino estiver no teu lugar, as coisas não vão faltar. Quando o reino de Deus estiver no seu devido lugar, coisa alguma vai faltar. Dá uma cutucada, fala: não vai faltar nada. Quando o reino de Deus estiver no lugar dele, coisa alguma vai faltar. O que tira o nosso sono, irmão? Coisa. O que tira a nossa paz não é o que falta hoje, é o que pode faltar amanhã. A nossa angústia do futuro não é o que está faltando agora, porque agora eu comi. Você pode não ter comido muita coisa, irmão, pode ter comido o que você quis comer hoje, mas você está aqui, está vestido, está alimentado, tomou banho, teve uma casa para estar, então não faltou o que era essencial. Quando o reino de Deus está no devido lugar, não falta nada, amém? Bom, a palavra diz em Lucas 17 o seguinte: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de nós. Onde está o reino? Dentro de nós. Não está na aparência, no formato, no jeito. Não é como eu faço, mas é o que eu sou. Não é a minha profissão. Eu posso ser advogado, posso ser médico, posso ser professor, posso ser gari, posso ser pastor, posso ser diácono. Não, diácono não, irmão, não tem vocação para isso não. Mas eu posso ser o que quiser, irmão. Mas sendo o que eu for, não é o que eu faço, é quanto eu sou útil para o reino, fazendo o que eu faço. O quanto eu sou útil para o reino sendo advogado, quanto eu sou útil para o reino sendo médico, quanto eu sou útil para o reino sendo empresário, construtor, quanto eu sou útil para o reino sendo recepcionista, o quanto
eu posso ser útil para o Senhor fazendo o que eu faço. Isso tem a ver com o reino. Uma resolução para 2015 poderia ser o seguinte: eu gostaria muito que Deus responda a minha oração nesse ano. Você também, irmão? É uma boa resolução essa? Amém? Eu quero muito que Deus responda a minha oração. Tem pecado nisso? Mas a gente poderia trocar essa resolução por outra. Eu gostaria muito de ser resposta de Deus para a vida de alguém. Tem a ver com o reino. Não só que Deus ouvisse a minha oração, mas que eu pudesse ser resposta de Deus para alguém que esteja orando. Hoje eu recebi uma palavra tremenda de um irmão. Eu tenho passado por um deserto também. O irmão saiu do lugar dele e com o olho assim lacrimejando, e foi lá onde eu estava, me abraçou e falou: tudo bem? Ele falou: tudo bem. E me abraçou e falou assim: é o Senhor quem cuida das tuas coisas. Se importa com as coisas do reino, porque quem cuida das tuas coisas é o Senhor. Não vai te faltar nada. Não te faltou até agora. Deus não mudou quem é. Eu precisava dessa palavra, irmão. Precisava ouvir isso. Mas se eu não tivesse escutado isso da boca dele, no meu coração, para mim Deus não mudaria quem é. Porque Ele não muda quem é, a despeito da circunstância que a gente vive, a despeito do deserto que a gente vive. Eu disse para o pastor que não ia falar de deserto não, mas tem coisa que parece que é inevitável. Para a gente ir para o reino, parece que o Senhor nos aprimora e nos faz passar por lugares secos, mas também no lugar seco, ele diz a Isaías: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial de Deus, cujas águas nunca faltam. Bendito é o nome do Senhor que nos sustenta também no deserto. Muito mais importante do que o lugar para onde eu vou é saber quem me conduz. Se é o Espírito que me conduz no deserto, então o deserto também pode ser e será um lugar de bênção no nome de Jesus, porque Ele transforma o deserto em manancial. Amém? Uma segunda resolução, como sugestão: eu quero que o Senhor me cure das minhas enfermidades. Talvez a tua enfermidade não seja no físico. Há uma pesquisa muito recente dizendo que quase mais de 60% da população brasileira, mais de 60%, não estou falando de religião, nem nada disso, sofre ou vive sofrendo em depressão. Mais de 60% da população ou sofre, ou já sofreu, ou sofrerá de depressão. E eu profetizo que, em nome de Jesus, essa igreja faz parte dos 40% que está fora. Em nome de Jesus. Mas tenho visto gente passar por desertos. Gente que passa por dificuldades na vida. E desertos, irmão, eu vou dizer uma coisa. E alguns desertos acontecem dentro de nós. Desertos esse que não adianta acordar o cônjuge de madrugada e dizer que não consegue dormir. Porque esse deserto acontece dentro de nós. Talvez seja um tratar de Deus para a nossa vida. Muito mais do que ser curado pelo Senhor, a minha oração nesse tempo é que eu seja, em nome de Jesus, o remédio para a vida de alguém. Mais do que ser curado, eu quero fazer parte do princípio do reino. Eu quero ser remédio de Deus para a vida de alguém. Seria uma boa resolução essa para esse ano, amém? Bênção. Ser ou ter? Ser ou ter? Bênção. Ser ou ter? Que isso seja uma verdade, no nome de Jesus, na nossa vida. Muito mais do que ter de Deus, eu quero ser em Deus, para a vida de outro. Que a minha casa seja uma casa de paz, como na campanha que se inicia. Mas muito mais do que uma casa de paz, que a minha família seja referencial de Deus para a vida de outros. Estava dizendo para o irmão essa semana, que às vezes a gente faz campanha de paz, e às vezes eu gostaria que a campanha fosse na minha casa primeiro lá em casa,
porque a gente só pode ir e dar quando a gente tem o que dar. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de repartir com o outro, porque a gente não tem o que o outro precisa para comer. Irmão, como é que eu posso te dar se eu não tenho? Mas a gente precisa ter a coragem de dizer, irmão, eu gostaria muito de fazer essa campanha na casa de outra pessoa, mas em nome de Jesus, faz primeiro lá em casa, pelo menos faça uma oração comigo. A minha casa precisa de paz, a minha família precisa de paz, o meu relacionamento precisa de paz, eu preciso de paz com o meu cônjuge, com os meus filhos. Às vezes eu vou na casa do outro, dá o remédio que o outro precisa, mas eu saio de lá e quando o outro vira as costas eu bebo do remédio, porque eu às vezes preciso muito mais do que o outro. Amém? Amém. Bênção, ser ou ter? Amém. Que em nome de Jesus seja um tempo de vivermos em unidade, que esta igreja viva em unidade. Quando Laranjeiras olhar para a Igreja Evangélica Vida e ver o amor de Jesus espalhado neste lugar, então Laranjeiras se converterá ao Senhor Jesus. Quando nós tivermos tudo em comum, as dores, as lutas, as alegrias, os prazeres, quando tudo isso for comum entre nós, o reino de Deus tem chegado à nossa casa e à nossa família, no nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E como enviados do Senhor, nós precisamos anunciar, é chegado esse reino, é chegado o reino de Deus. Então vamos falar juntos, é chegado o reino de Deus. Mais uma vez, é chegado o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquela igreja que fica lá na Rede da Penha. O que é o reino de Deus? E meus queridos, o reino de Deus, a Bíblia diz lá em Romanos 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Não é comida nem bebida, mas alegria, paz no Espírito Santo. Meus amados, o reino de Deus vai muito mais além que mensagens criadas e promulgadas ou divulgadas pelos homens. Por exemplo, hoje, como já falei no início, é homenageado o coelho. Você vai passando no supermercado, não tem nem lugar para sua cabeça, principalmente quem é mais alto, sai batendo naquele monte de ovos, né? É uma loucura. Tem promoção aqui, ó. Você lá no Carone, eu estive ontem lá, você compra 2, leva 1. Sai uma loucura, criança pegando e arrastando. É uma doideira. Então, todo mundo focado nesse período de Páscoa, então, esquecendo o verdadeiro sentido, porque o reino de Deus, quando se fala do reino de Deus, do sacrifício de Cristo lá no Calvário, toda aquela dor que ele sofreu, isso é falar do reino de Deus. Mas as pessoas esquecem e homenageiam o coelho. E meus queridos, em se tratando de não é comida nem bebida, o que é que acontece? Nós aprendemos que muitas vezes estamos preocupados justamente com o ter, com o aparente, como o irmão Evandro acabou de citar. Então, confunde o reino de Deus com bênçãos recebidas, com saúde, com emprego, melhor salário e outras dádivas, ao invés de se envolver no reino de Deus e vive no reino dos homens. Aí eu quero amizade, eu quero o convívio, isso é bênção. Mas esquece de viver a essência do reino de Deus, que ele está dentro de nós. E meus amados, quando as pessoas, ao invés de se envolver no reino de Deus, e se envolve no reino dos homens, sabe o que é que acontece? Se frustra com Deus quando algumas bênçãos pedidas não recebem. A pessoa está tão envolvida, Deus, eu quero isso, quero aquilo, e depois quando chega o prazo que ele determinou, olha Deus, é o seguinte, estou em abril, até em maio, eu vou fazer um voto de andar descalço pelas pedras, pelos espinhos, pelos paus, eu vou acabar com a sola do meu pé, mas eu quero essa bênção chegar. E quando chega no 31, não chegou. Culpado é Deus, olha só. Aí fica frustrado com Deus, porque Deus não deu a bênção, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Por quê?
Há um interesse com o material e nós precisamos o quê? De focar realmente no reino. É chegado o reino. João Batista, imagina a situação. João Batista chega com aquele cabelo dele, né? Feito chapinha, né? Passou, como é que é agora? Até os meninos estão fazendo agora. Como é que chama aquele negócio? Alisamento, aquela trem entrou na cabeça lá. Antigamente não se vê isso, agora não, agora vai. Cheguei, fui a selagem, irmão sabe. Eu fui cortar cabelo, chega lá, tinha um adolescente fazendo a sobrancelha. Meu Deus, aí me acaba uma coisa dessa. Sim, tudo diferente, né? Então, meus amados, então as pessoas ficam muito focadas com o reino dos homens, e aí ficam buscando essas coisas. Quando Deus, Ele não dá, se frustra. E João Batista chega lá, com aquela sobrancelha dele, né, penteado com espinho de peixe, o cabelo fez um permanente à base assim, de vento, de poeira, de tudo. Tava lá, quando ele saía e começava a proclamar: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da raça da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele saía descendo o bambu e proclamando o reino. Nós não, ficamos preocupados. Mas se eu chegar e a pessoa não quiser ouvir, e se de repente, aí começamos a florear demais, e nesse floreio todo, nós precisamos, irmãos, ir, como nós anunciamos semana passada, declarar essa verdade, porque quem vai mudar, quem vai fazer a diferença nesse reino é o Espírito Santo. Quem muda os corações é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Então, viva o reino, proclame o reino, anuncie: é chegado o reino de Deus. Você e eu somos esses instrumentos. Somos enviados para proclamar isso. É chegado o reino de Deus. A irmã Vera está aqui. Foi alcançada. Ela contando de algumas campanhas que, quando a Mônica, que está aqui, né, e passava via aquela muralha: Senhor, a gente não consegue entrar, mas o Senhor pode entrar aqui, o Senhor pode invadir. Mudou, invadiu, dominou, está aí, ó, tudo dominado pelo Espírito Santo. E a irmã está aqui servindo ao Senhor. Aplauda ao Senhor. É o reino de Deus chegando. Você tem que entender, está tudo dominado pelo Espírito Santo. E meus amados, então o reino de Deus é justiça, paz, alegria. Quem se coloca a viver de acordo com o reino de Deus, sua vida é dominada pela alegria do Senhor, pela manifestação do Espírito no seu dia a dia. A casa pode estar caindo, vai tudo bem. O negócio pode estar feio. Estou aqui com Cristo, não abro mão do Senhor, Ele está comigo, vou servi-lo até o último dia da minha vida. Tem gente que por nada já está dando as costas para Jesus. Qual é, Jesus? Sim, o Senhor não me livrou, o Senhor não fez isso, aquilo, outro. Irmão, Paulo, ele fala o seguinte, presta atenção: quem é o caco para falar com o oleiro e dizer assim, ou o barro: eu queria ser um tijolo? Não, eu queria ser um vaso. Não, Senhor, Ele é soberano, Ele é dono de tudo. Você não tem que dizer para Deus: Deus, me faça assim, me faça assado. Não, Senhor, me manda onde o Senhor quiser. Eu quero ir, eu quero obedecer, eu quero levar essa palavra. Eu sou enviado e eu vou proclamar: é chegado o reino de Deus, amém? Então você é enviado do Senhor, diga: eu sou enviado do Senhor. Mais forte, diga: eu sou enviado do Senhor. Então você é enviado do Senhor, eu sou, nós somos, e devemos anunciar essa verdade. O reino de Deus se manifesta também com arrependimento. O enviado do Senhor, quando vai proclamar o reino de Deus, vai falar sobre arrependimento. Ele não vai chegar simplesmente falar para a pessoa: venha para a igreja. É o seguinte, a nossa igreja é uma igreja boa, é uma igreja que tem ar-condicionado, tem um pastor que fala assim: meu filho, Deus tem o melhor para você. Tem vídeo, aí você só começa a mostrar as coisas, tipo assim, que maravilha, então eu vou lá e tudo maravilha. Você tem que proclamar o seguinte: vou te dar uma notícia, que o reino de Deus fala sobre arrependimento, e a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, os erros que nós cometemos, as falhas que nós cometemos. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, para sermos transformados, para sermos salvos.
A gente não pode proclamar o reino de Deus simplesmente de oba-oba. Vai lá, ó, não vai ter sofrimento, não vai ter dificuldade. Não, você vai proclamar: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus pregou arrependimento. Nós vemos na palavra desde o Antigo Testamento falando sobre arrependimento. Nós vemos João Batista falando e outros falando sobre arrependimento. Então eu e você somos enviados para proclamar este reino onde fala sobre arrependimento. Agora, quem já passou pelo discipulado, o livro do passarinho? Quem passou pelo passarinho? Passa pela borboleta, passa pelo passarinho e depois passa pelo trem, certo? Os 3 livros. Então, o do passarinho tem duas lições. Relacionamento com Deus pela confissão e pelo arrependimento. Não tem como você viver o reino de Deus se não houver arrependimento, você não confessar. Igreja, presta atenção, igreja. Você que está com sede, você que está preocupado, lembre-se, é preciso nós nos arrependermos. É preciso você colocar diante do Senhor e clamar ao Senhor para que haja realmente mudança. Olha o que Oséias fala: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, diz ele, perdoa toda iniquidade. Lucas 15:7 diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É necessário. No céu tem festa, tem banquete, tem celebração, é trompete tocando, deve ser harpa, é aquela grande festa, porque existe muita alegria no coração de Deus quando uma pessoa se arrepende. Eu estava assistindo um vídeo ontem e a pregadora, a cantora, e estava pregando também nesse momento, ela falava a respeito de que a Bíblia fala que tem festa no céu. Então, quando uma pessoa se converte aqui, a igreja precisa fazer essa festa aqui, declarar. Sabe por quê? Porque alguém foi retirado das garras do pecado, da prisão do pecado, e entregou-se nas mãos do Senhor. Então tem festa no céu, e nós precisamos atentar para isso. O reino de Deus também se manifesta, meus amados, expulsando o demônio. Jesus amado, lá vem um pastor agora falando demônio, irmão, não tem como. Você vai olhando, vai seguindo Jesus, pega os evangelhos, vai assim, de repente aparece um endemoniado, ele expulsa. Sabe por quê? Porque as trevas não combinam com a luz. Satanás, ele fica tão revoltado quando você vai e entra na casa. Eu lembro a minha experiência, 18 anos, seminarista. Eu estava começando no seminário e aí me levaram para evangelizar. Fomos na casa de um rapaz. De repente, ele vai chegando, o cara parte para cima de mim para me pegar. Eu só dei o comando: está amarrado em nome de Jesus. Tinha uma cama atrás dele. Foi um impacto tão grande que pá, se jogou lá. Mas o que foi isso? Fui eu? Não. É a ação do Senhor na nossa vida. Você não pode de maneira alguma ter medo dos demônios que se levantam quantas vezes. E talvez você esteja aqui presente hoje, aprisionado por forças malignas, não sei qual, se Pombagira, se Exu Caveira, Tranca-Rua, Maria Padilha, não sei qual. Talvez você se envolveu num monte de coisa, fez despacho, recebeu despacho e está preso por ação demoníacas, e o reino de Deus é chegado, e essas forças têm que bater em retirada da sua vida, em nome de Jesus. Porque o reino de Deus é chegado. Não tenha medo, abra sua boca, declare isso. O reino de Deus é chegado. Onde Jesus ia, os demônios estavam ali, ó, sendo expulsos, ficavam tremendo de medo, se jogavam ali querendo acabar com as pessoas. E Jesus impunha as mãos, dava ordem. Ele não tinha medo, ele levava. Então ele mesmo falou: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus estava dizendo o seguinte: escuta aqui, Mônica, deixa eu te falar uma coisa. Com a mesma autoridade que o Pai me enviou, eu estou te enviando debaixo dessa autoridade. Então você vai e expulsa o demônio em nome de Jesus. Você tem que ter medo não, estende a mão, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Está queimado, está chicoteado, vai lá, mas vai no nome de Jesus. Então, o reino de Deus se manifesta expulsando o demônio, se manifesta também com curas. Não tenha medo, meu Deus. Jesus amado, eu vou orar. E se a pessoa não for curada, irmão, você vai impor as mãos para que ele seja curado.
Agora a ação da cura, quem faz é o Senhor. Você vai orar, ora uma vez, ora duas. Jesus, ele deixou claro muitas situações na Bíblia, que quando teve uma vez que ele curou um cego, foi curado. Outra, cuspiu. Graças a Deus que, né, não se tem esse contato, né, pastor, de usar cuspe, né? Você já imaginou, na tarde, na noite da bênção? Vamos lá, irmãos, momento da unção. Cadê o Fernando? Vamos lá, cuspir agora. Gente, olha, agora dá cuspida, vamos cuspir. Então, essa foi uma experiência de Jesus que até hoje eu não vi qualquer tipo de pregador usar como exemplo, né? Mas assim, o que Jesus fazia? Jesus, bem que, irmãos, eu já ouvi que tem uma igreja chamada o Cuspe de Deus. Mas olha só, mas o que acontece é que Jesus, ele teve situações que ele expulsou, que ele curou a pessoa, mas teve outra vez que ele colocou a mão, o cego passou uma laminha, né? De novo com cuspe, né? Passou a laminha de saliva lá misturada. E aí? Ah, Senhor, eu estou vendo os homens assim, meio como árvore. Vai lá, lava, e novamente impôs as mãos e ele foi curado. Então tem situações, teve situações que imediatamente foi curado, tem situações que, né, demorou um pouco mais, teve uma situação que o demônio foi expulso logo, teve outra situação que o demônio jogou o cara no chão, estribuchou, depois ele saiu. Então acontece isso. Vá, você é enviado, você é aquele que vai anunciar a palavra do Senhor. Não tenha medo, em nome de Jesus. E aqui, o reino de Deus também, ele é poder. 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Diga poder. Você precisa, eu preciso, nós precisamos desse poder de Deus para anunciar essa verdade. Então, meu querido, absorva, receba, ore, clame, busque, receba este poder de Deus para mudar a sua vida. Se somos enviados do Senhor, nossa proclamação é anunciar que Cristo morreu na cruz e não um coelho. E que o que que traz a doçura para a nossa alma é o sangue de Jesus e não o ovo de chocolate. Agora, o reino de Deus é chegado. Os enviados de Deus estão neste lugar. E nós somos chamados para uma mudança de vida. A banda, por favor. O Senhor, ele está nos chamando nessa noite para nós acordarmos em relação a essa vida abundante, essa coisa boa. Porque, irmãos, nós não somos melhores que ninguém. Eu já citei aqui algumas vezes que nós não somos uma comunidade de perfeitos, mas de perdoados. Somos perdoados, alcançados pela misericórdia do Senhor. E você, meu querido, que veio aqui nesta noite, você que veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, a convite, nós ficamos felizes por isso. Mas tem uma coisa tão especial que aconteceu, e foi por mim, foi por você. Foi exatamente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi a sua morte para que para nós viesse vida, para nós viesse perdão, salvação, transformação. E talvez você esteja neste lugar enfrentando algumas dificuldades, algumas prisões. E o Espírito Santo está falando com você nessa noite que você precisa entregar a sua vida nas mãos daquele que pode realmente mudar a sua história. Eu não posso, os pastores aqui, presbíteros, diáconos, líderes, não podemos mudar a sua história. Mas esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, ele está aqui e ele tem poder para mudar completamente a sua história. E eu quero orar por você. Pedir por gentileza à igreja orar, porque esse é um momento de batalha espiritual. Esse é um momento em que muitas pessoas às vezes têm vontade, desejam tomar uma decisão ao lado do Senhor, mas a batalha é muito intensa. O Espírito Santo, ele está aqui hoje para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você um dia provou deste amor, dessa doçura deste amor. Você provou dessa maravilha, dessa coisa boa que é andar com Deus. Mas de repente surgiu alguma situação na vida em que você abandonou. Ou você foi pego de surpresa e de repente, quando percebeu, já estava longe dos caminhos do Senhor.
E hoje o Senhor está te chamando. É hora de você voltar. É hora de você regressar. É hora de você chegar para o Pai e dizer: Pai, eu estive longe do Senhor, mas eu quero fazer parte deste reino. Eu quero. Teve um período que eu fui o enviado do Senhor. Eu fui, mas agora, Senhor, eu estou tão distante e eu quero voltar. Enquanto esta canção está sendo tocada, eu queria que você falasse com Deus agora: Senhor, eu me ponho aqui na tua presença e eu quero, meu Deus, realmente viver uma vida, Senhor, que te honre. Eu quero, Senhor, me render ao Senhor. Eu quero receber esta paz. Eu quero receber, Senhor, esta alegria. Eu quero, meu Deus amado, receber acima de tudo a salvação que somente o Senhor pode dar. Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. E vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Ele está aqui nesta noite. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Meu Deus, eu quero nesta noite, Senhor, colocar diante do Senhor cada pessoa que está aqui. Eu peço, meu Deus, para que Tu venhas com o Teu poder neste lugar, a presença do reino, de uma maneira sobrenatural, desmanchando cadeias, grilhões, prisões, amarras. Senhor Deus, eu estou orando agora para que toda forma, Senhor, de prisão que veio contra essas vidas, nas mentes, nos corações, sejam quebradas, despedaçadas. Todo e qualquer tipo, Senhor Deus amado, de prisão na mente e no coração, seja quebrado agora, repreendido, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, meu Deus amado, a salvação do Senhor, a libertação do Senhor, a transformação neste lugar. Traga, Senhor, sobre este ambiente a Tua paz. Traga neste ambiente, ó Deus, a libertação. Traga neste ambiente a transformação. E eu profetizo agora, ó Deus amado, sobre este lugar a transformação. Aqueles que estão presos, aqueles que estão amarrados, sejam libertos agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, meu Deus amado, que retornem aos Teus caminhos. Aqueles que estão com dúvida em sua mente, ó Deus, que seja, Senhor, totalmente sanada essas dúvidas. E nessa noite, vem a Tua glória, vem o Teu poder, vem a Tua unção. Vem, meu Deus amado, e move-te. Move-te aqui, Senhor. Move-te aqui neste lugar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor, Tu estás neste lugar. Bendito é o Teu nome, Senhor. Louvado é o Teu nome, Senhor. Eu gostaria de perguntar nesta hora, se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero uma história nova. Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar com você, no nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele está aqui, quer mudar a sua história, quer transformar a sua vida, no nome de Jesus. Se alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor, levante a sua mão bem alto, em nome de Jesus. Hoje é dia que o Senhor está chamando você para tomar esta decisão ao lado dEle. Onde você está? Hoje o Senhor está te chamando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Ou talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você está desviado. E você, hoje, o seu coração está longe de Deus. E Deus, Ele está falando com você. Onde você está, levante a sua mão. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Se alguém aqui, nesta hora, que deseja entregar a sua vida para o Senhor, levante a sua mão bem alto, em nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia que o Senhor quer mudar a sua história. Hoje é o dia que o Senhor quer transformar a sua vida. Hoje é o dia que o Senhor quer fazer de você uma nova criatura. Enquanto cantamos essa canção, eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé. E você vai perguntar para a pessoa que está do seu lado: você quer ir? Eu quero estar com você lá na frente. Eu quero levar você. Vamos lá, eu vou orar com você. Que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. Senhor, quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós.